Antes de começar, eu queria, ainda que já tenhamos orado, eu queria pedir, que cada um fechasse os seus olhos, para que eu pudesse fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, eu louvo pela oportunidade, eu louvo o nome do Senhor, e eu agradeço, Pai, porque há um tempo atrás o Senhor me chamou para ser um instrumento da obra do Senhor. Agradeço, Deus, porque durante essa caminhada o Senhor muito tem me ensinado. Mas hoje eu quero pedir ao Espírito Santo do Senhor que possa me usar com a total liberdade para que a Tua palavra seja entregue, ó Deus, com a maior fidelidade em que eu possa fazê-la. Pai, que a palavra do Senhor alcance o coração de cada um que aqui está e que ela possa, Pai, frutificar grandemente, porque é esse o objetivo de estarmos aqui, conhecermos mais da Tua palavra, para seguirmos mais ao Senhor em fidelidade. E por isso, Pai, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gente, como nós sabemos, nós estamos falando aí, do Evangelho e a lei. E isso tudo se resume em graça. Antes de começar, eu queria dizer o seguinte, eu queria desmistificar um entendimento que muitos têm, de que nós temos um Deus muito rigoroso, muito mau, furioso, que é descrito no Velho Testamento. E por outro lado, um Deus muito bom, muito gracioso, que é descrito no Novo Testamento. Mas por que desmistificar? Porque nós não temos dois deuses. Nós temos um só Deus. E esse mesmo Deus, ele se manifesta em amor, em justiça, em graça. Então nós não podemos nos apegar somente à face de Deus que usa de bondade e de graça conosco. Porque afinal de contas, nós não somos bonzinhos. Não há bondade em nós, para ser sincera. Então, esse Deus precisa, esse único, vivo e verdadeiro Deus precisa ser um Deus que tem todas essas facetas, que é um Deus que é justo e que é um Deus que é amor. Hoje, um dos enganos que nós somos, infelizmente, uma maioria que é trabalhada nesse engano, é que eu peco, então nada me acontece, eu posso continuar pecando. Porém, a palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. Porém, o amor de Deus cobre multidões de pecados. Desde o início, nós fomos criados para nos relacionar com Deus, quando o homem, vem e escolhe pecar. Isso foi uma escolha. E ali, nós fomos afastados do nosso Criador. Lá em Romanos 6, eu não sei se vocês podiam colocar para mim. Romanos 6, versículo 23, vai afirmar, o que foi dito. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O pecado, ele já seria suficiente para a nossa condenação eterna. Porém, o amor de Deus nos constrange a tal ponto, mesmo não merecendo, Ele continua nos amando. No Velho Testamento, Jesus é apontado diversas vezes, em diversas passagens, desde a sua vinda, sua morte e o seu propósito. Lá em Isaías 59, no verso 2, fala sobre Jesus. E está no Velho Testamento, lá onde descreve um Deus que seria tão rigoroso. Mas lá mesmo ele usa o profeta Isaías que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o vosso rosto de vós, para que não vos ouçam. Esse detalhe sempre afastou o homem de Deus.
e continua nos afastando no dia de hoje, em todo momento. No momento em que nós optamos pelo pecado, pela mentira, pelo engano, isso sempre vai fazer distinção entre nós e o Senhor. E todos pecaram. Não adianta eu dizer que eu não peco. Todos pecaram. E isso é afirmado lá em Romanos, capítulo 3, verso 23, que vai dizer: pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Aqui já era para a coisa ter acabado, a história poderia ter terminado assim. Diversas são as vezes em que nós vemos Deus, no Velho Testamento, extremamente entristecido com a criação. Mas ainda assim, o amor de Deus se estende. E mais uma vez Ele perdoa. E mais uma vez Ele derrama a sua bondade. Nós podemos ver isso diversas vezes. Com Moisés, Deus chega a dizer que nem vai acompanhar o povo. E Moisés se põe entre o povo que pecava e Deus. E fala: olha, se o senhor não for, eu não dou nenhum passo, eu também não vou. E esses temos que ser nós nos dias de hoje. Existem aqueles que infelizmente vão pecar deliberadamente. E existem aqueles que, como nós aqui no dia de hoje, aqueles que já aceitaram Jesus, que vão olhar e vão dizer assim: eu não sou mais escravo do pecado. Não é essa mais a vida que eu quero levar. Então, o amor de Deus, ele é imensurável. Não temos como medir o amor de Deus sobre a nossa vida. E Ele nos alcançou. Isso está lá em João, capítulo 3, verso 16. Um verso muito conhecido, mas que diz: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é uma das principais manifestações da bondade de Deus sobre nós. Não é a única, mas é a principal. É um Deus que, embora muitas das vezes julgado como um Deus severo, rígido, é um Deus que coloca o seu próprio Filho para ser o pagamento do pecado de um povo que muitas das vezes não se arrepende. E é de um tamanho, de uma quantidade que nós não conseguimos nunca. Especialmente para os que são pais aqui, eu acho que ninguém se imagina entregando o seu filho para falar assim: eu vou entregar a minha única filha para pagar pelos pecados de alguém. Quanto mais os pecados de todos nós. E Jesus veio e pagou pelos nossos pecados. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3, diz o seguinte: eu lhe transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu pelos nossos pecados, como dizem as Escrituras. Então não importa quem somos, não importa o que fazemos, não importa absolutamente nada, desde que nós acreditemos em Jesus. E como seremos salvos? Primeiro aceitamos, cremos e continuamos a crescer na fé. Há uns 2 domingos atrás nós ouvimos aqui que não é um crer somente por acreditar, mas é um crer no sentido de que nós precisamos aceitar e nos relacionarmos com esse Deus. Saber que Deus existe, muitos sabem, mas poucos se relacionam com Deus da forma que deveriam. Então aqui existe vamos dizer assim, uma espécie de nível. Eu creio, eu continuo, eu aceito, eu creio e eu continuo crescendo.
Nós precisamos estar nessa constante de busca. Eu não posso simplesmente virar e falar assim: olha, eu aceitei Jesus, eu até acredito que Ele existe, mas eu vou continuar vivendo a minha vidinha como me convém, e Ele fica lá no cantinho dele. Existem muitas pessoas que vivem dessa forma, e muitas das vezes nos questionam e falam assim: mas por quê? Por que eu não ouço Deus? Por que eu não vejo essa manifestação? Porque não se relaciona com Ele. E aí lá em Atos, capítulo 16, verso 30 e 31, diz o seguinte: levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Em 2 Pedro, se tiver muito corrido, gente, vocês podem falar aí que eu desacelero. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, vai dizer o seguinte: antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. E porque Deus nunca perdeu o controle, é que Ele sempre teve um plano, o plano da salvação para todos nós. Então, aquele Deus que muitas das vezes é considerado como um Deus bravo, rígido, mau, vingativo, é um Deus que nunca perdeu o controle. A história nunca teve fora do que foi a permissão de Deus. Deus, Ele usou profetas, sacerdotes, juízes, fez tudo para que pudéssemos voltar a Ele. Mas o principal meio de nos ter de volta foi a sua maior demonstração de amor, Jesus. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, vai dizer o seguinte: acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Aqui Pedro vem nos ensinando aquilo que ele aprendeu. E ele nos ensina para que nós amemos uns aos outros. E ele vem dizer que nosso amor cobre multidões de pecados. E o amor de Deus. Você pensa bem, se toda vez que uma pessoa te magoar, te enganar, te trair, a gente se enche de dores, se enche de direitos, se coloca na posição de falar assim: eu tenho o direito de estar chateado porque o ofendido fui eu. Jesus, antes de Pedro falar isso, ele já tinha ensinado que nós deveríamos amar uns aos outros, assim como nós amamos a nós mesmos. Mas aqui Pedro vem afirmando e diz que, acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Eu queria dizer que o maior amor cobriu o pecado de toda a humanidade. Ele cobriu o pecado que eu já cometi e o que eu ainda vou cometer. A diferença é que nós, como crentes, aqueles que aceitaram, creram e cresceram, decidiram que não são mais escravos do pecado. Nós fomos libertos, nós fomos livres. E então, como eu disse, Pedro, ele também vem nos ensinar, que fomos perdoados, salvos, e tivemos os nossos pecados anulados. Devemos também exercer o amor, o mesmo amor, como seguidores de Cristo. Então nós somos convidados, todos nós somos convidados a exercer esse amor, porque chegamos no limite, todos nós, todos. Jesus também chegou no limite. Quando Jesus vai lá para o Getsêmani, ele estava no limite dele.
porque ali ele não era somente Deus, ele também era homem. E como homem, o seu limite chegou. E ele vira para o pai e fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Aquele era o limite de Jesus. Mas ele fala: contudo, seja feita a tua vontade. E é esse convite que tem que existir no nosso coração todos os dias. Eu preciso, em todos os momentos em que eu me sentir ofendida, eu preciso olhar e falar assim: Jesus superou, eu também posso. Jesus disse que nós faríamos obras maiores. Eu posso perdoar, eu posso amar o meu próximo, eu posso amar o meu irmão, porque o amor encobre multidões de pecados. Lá em Efésios, no capítulo 2, verso de 8 a 10, vai dizer o seguinte: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Jesus Cristo, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Isso é a prova que nós temos que Deus nunca perdeu o controle. Ele tinha tudo absolutamente controlado, planejado. E nós precisamos entender que, assim como recebemos o amor de Deus, e como cristãos, pessoas que creem e vivem o verdadeiro evangelho, nós também precisamos disseminar esse mesmo amor. A lei, ela nunca foi uma punição. A lei foi um instrumento necessário para que o homem não se corrompesse e não se afastasse ainda mais do seu Criador. Deus nunca deixou de estar do lado dos seus, e nós podemos ver isso em todo o Velho Testamento. Quando Deus tira o seu povo lá da escravidão do Egito, é a bondade, é a graça. Quando a palavra fala que de noite ele era uma coluna de fogo, que de dia ele era uma nuvem de glória que estava sobre aquele povo, a graça estava presente. E tantos são os outros exemplos que temos, quando promoveu ali o alimento para essas pessoas que passaram. Ainda hoje eu vi uma postagem com a distância em quilômetros, inclusive a gente escolhe lá no Google Maps qual é a forma de trajeto, se você vai fazer de carro, se você vai fazer de ônibus, a pé. A distância a pé do Egito até a Terra Prometida era de 6 dias a pé. E o povo andou 40 anos. E ainda assim, nesses 40 anos, não faltou alimento, não faltou proteção, não faltou guarda, porque o Deus de Israel não dorme. Vejam bem, Deus também amparou os seus servos que eram perseguidos. Lá no Velho Testamento, Davi foi perseguido de diversas formas. Algumas, colheita de más plantações. Outras, perseguições através do rei que foi destituído quando Deus unge Davi. E durante essa caminhada, uma canção cantada que Davi havia feito um feito maior, desperta uma perseguição de Saul, que era o rei de Israel, contra Davi. E é por isso que entre os salmos, nós vamos ver alguns salmos, onde Davi faz essas orações completamente aflito. Ele clama por justiça, ele clama por ordem, ele clama por salvação, mas é o Deus que manteve, e inclusive o perdoou de pecados muito graves. Esse mesmo Deus que exerceu a graça desde a criação do mundo até o dia de hoje, é o mesmo Deus que um dia
vai completar a obra. O dia que Jesus voltar, o dia em que Ele vier buscar aqueles que creram. O dia que Ele voltar será o dia que é tido e é descrito na palavra como o grande e terrível dia. Aí vem a pergunta: por que terrível? Para uns o dia vai ser glorioso, para outros nem tanto. Por quê? Porque Satanás se utiliza dessa, vamos dizer assim, essa ausência de justiça hoje. Por quê? Porque nós pecamos todos os dias. Hoje eu minto, amanhã eu escondo, daqui a pouco eu faço uma coisinha aqui, outra ali, e assim eu vou levando os meus dias e vou tendo a falsa sensação de que nada vai me acontecer. É uma sensação enganosa de impunidade. E aquele mesmo Deus que era justiça lá, voltará sendo como o justo juiz. E é por isso que nós não temos dois deuses. É por isso que nós não temos um Deus que muda de opinião. É aquele mesmo Deus que era amor, que previu toda uma estratégia, Ele também continuará mantendo a sua posição. Ele continua sendo amor, continua manifestando a graça, mas Ele também manifestará a justiça. E hoje, diante dessa história que poderia não ter tido nem esse desenrolar, porque é simples, o homem pecou, Deus poderia perfeitamente virar e falar assim: acabou, vou recolher aqui porque esse lote não deu certo, e joga fora. Empresa é assim, você vai lá, você constrói, faz uma linha, e depois você percebe que deu errado, e você fala: não, recolhe esse negócio aí porque vai dar muito problema, vamos descartar isso aí. Deus poderia ter feito isso com a humanidade, mas não. Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu hoje a liberdade, né? E como foi dito a semana passada, através do ministério da reconciliação, através de Jesus, nós temos hoje a liberdade de olhar e falar assim: eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que me ama exatamente como eu sou. Porque, como foi dito, não é por obras, nós não receberemos aqui nada do que fizemos. A nossa aceitação não depende do que fazemos. Nós temos um Deus que nos ama incondicionalmente. E é por isso que eu queria perguntar e colocar uma reflexão na nossa cabeça e dizer assim: você já agradeceu a Deus por tamanho amor? Será se a gente para pensar assim, num dia que você acorda assim, sem nada, fala assim: poxa, às vezes você está passando por uma tribulação muito grande, ou às vezes você não está passando por problema nenhum, mas o Espírito Santo pode trazer assim a nossa mente e falar assim: você já agradeceu a Deus por tamanha bondade? Eu queria que hoje esse sacrifício, o sacrifício de Jesus que sela o plano da salvação, que é aquele que nos possibilita termos acesso ao Pai, a vida eterna. Eu queria que hoje esse seja o maior motivo de agradecimento do nosso coração. Nós precisamos olhar para Deus e olhar para os nossos irmãos e falar assim: eu agradeço porque eu não merecia, mas eu fui salvo. E é exatamente porque eu não merecia que eu também vou estender esse mesmo amor. Eu preciso dar um bom testemunho porque eu fui perdoada. Eu fui muito amado. Eu não merecia. Se eu ficar aqui 10 horas, eu vou falar assim: olha, nós não merecíamos, mas nós recebemos o amor. Nós não fizemos absolutamente nada. Ao menor sintoma de dor, não importa se sejam física,
se seja espiritual, emocional, a nossa tendência natural é recuar. E no maior momento de dor, Jesus se expõe. Ele paga o preço. Ele paga a conta. E é por isso que hoje eu queria já chamar o Ministério de Louvor para subir. Hoje eu queria que a nossa reflexão fosse essa. Porque não há diferença entre a lei e a graça. Não há diferença sobre o Deus que está descrito no Velho nem no Novo Testamento. Nós não temos dois deuses. Nós temos um único e verdadeiro Deus que nos amou em todo momento, de todas as formas, com as correções, com as exortações, com os livramentos. São inúmeras as formas em que nós recebemos o amor de Deus, mas em todas elas, eu peço que em nós flua a gratidão que precisamos ter com o nosso Deus. Nesse momento, gente, aquele que ainda não despertou essa gratidão dentro do seu coração, curve a sua cabeça, porque eu queria orar por você. Pai, nós agradecemos. Eu agradeço ao Senhor por tamanho amor, misericórdia e graça. A tua palavra fala que o motivo de não sermos consumidos é porque a tua misericórdia se renovou mais uma vez hoje, pela manhã, sobre a vida de cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui reunidos, não para nos encontrarmos como uma convenção social, nós estamos aqui reunidos, ó Deus, para cultuar o teu nome, para reconhecer a tua majestade, reconhecer o teu poder sobre nós. E hoje, Senhor, eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa tocar o nosso coração, fazer com que sejamos sensíveis à tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, entender, para que o amor do Senhor toque o nosso coração a ponto de que nós possamos compreender, assim como foi dito aqui, foi lido na tua palavra, que abriu-lhes o entendimento para a compreensão das Escrituras. Nós precisamos compreender a tua palavra, para entendermos, ó Deus, o amor, o tamanho amor que o Senhor tem por nós. E por isso, Deus, nós agradecemos e louvamos o teu nome, Pai, em nome de Jesus.